Gêmeas do milionário eram cegos, até que a nova faxineira fez algo que mudou tudo. Ricardo Andrade estava de pé nas janelas panorâmicas de sua cobertura em Curitiba, Paraná, observando a cidade se espalhar sob ele como uma teia cintilante. Seu império farmacêutico o havia tornado um dos homens mais ricos do Brasil, mas a riqueza não podia curar tudo. Atrás dele, suas filhas gêmeas Sofia e Helena, ambas com 16 anos, estavam sentadas em seus lugares de costume no sofá de couro italiano, seus olhos sem visão focados no nada. Elas eram cegas desde o nascimento, um cruel desvio genético que nenhuma quantidade de dinheiro poderia consertar. O novo serviço de limpeza está mandando alguém hoje, Ricardo chamou por cima do ombro, sua voz carregando o peso de um homem que havia tentado de tudo. As meninas mal o reconheceram, perdidas em seu próprio mundo de escuridão e conversas sussurradas. Os dedos de Sofia traçavam a espinha de um livro em braille, enquanto Helena cantarolava uma melodia que só ela podia ouvir. Ricardo havia contratado os melhores médicos, consultado especialistas em 3 continentes e até financiado pesquisas experimentais, mas nada havia funcionado. A cegueira das gêmeas era completa, permanente e, de acordo com todos os especialistas que ele consultou, irreversível. O elevador tocou, e Ricardo se virou para ver uma mulher de 50 e poucos anos entrar na cobertura. Ela era discreta na aparência, com cabelos grisalhos presos em um coque simples e usando o uniforme padrão da empresa de limpeza. Senhor Andrade? Eu sou Catarina Moura, sua nova empregada, ela disse, sua voz carregando um leve sotaque que ele não conseguiu identificar. Algo em sua presença parecia preencher a sala com uma energia estranha, e Ricardo notou que suas filhas tinham virado a cabeça para sua voz com um interesse em comum. Bem-vinda, senhora Moura. As gêmeas são Sofia e Helena. Ele gesticulou em direção às filhas. Elas não a incomodarão. Catarina se aproximou das meninas com passos comedidos, e Ricardo se surpreendeu quando Sofia falou. A senhora cheira a lavanda e, outra coisa. Algo que eu nunca senti o cheiro antes, Sofia disse, sua voz curiosa em vez de desdenhosa. Catarina sorriu e se ajoelhou ao lado delas. Isso deve ser sálvia, querida. Eu a cultivo no meu jardim junto com outras ervas especiais. Helena estendeu a mão hesitantemente, e Catarina a segurou sem hesitar. Suas mãos são quentes, Helena sussurrou, mas elas formigam. Com o passar dos dias, a presença de Catarina na cobertura se tornou mais do que apenas a limpeza. Ela se sentava com as gêmeas durante o chá da tarde, contando-lhes histórias de terras distantes e remédios antigos que pareciam fantásticos demais para serem reais. Nas montanhas do Peru, Catarina começava, sua voz tecendo magia no ar. Cresce uma flor que floresce apenas sob a lua cheia. Os locais a chamam de lágrimas de Deus porque a lenda diz que ela tem o poder de restaurar o que foi perdido. Sofia e Helena penduravam-se em cada palavra, seus rostos mais animados do que Ricardo os via há anos. Ricardo inicialmente desconsiderou essas histórias como entretenimento inofensivo, mas ele notou mudanças em suas filhas. Elas pareciam mais enérgicas, mais esperançosas, e estranhamente, elas tinham começado a descrever coisas que não podiam possivelmente ver. O pôr do sol hoje deve ser lindo, Sofia havia dito uma noite. Eu posso sentir as cores laranja e rosa aquecendo meu rosto. Ricardo parou no meio do caminho, olhando para sua filha que estava sentada com o rosto virado para a janela, seus olhos cegos de alguma forma cientes do pôr do sol espetacular que pintava o céu. Helena assentiu em concordância, acrescentando, as nuvens parecem navios navegando por um mar dourado. Essas não eram descrições que elas poderiam ter ouvido de mais ninguém. Ricardo estava sozinho com elas. A reviravolta veio em uma noite de quinta-feira tempestuosa em outubro. Catarina havia ficado até tarde devido ao clima, e Ricardo a encontrou no quarto das gêmeas, sentada entre as camas enquanto um relâmpago iluminava a cobertura. Em suas mãos, ela segurava um pequeno frasco cheio do que parecia ser água comum, mas que parecia cintilar com sua própria luz interna. O que é isso? Ricardo exigiu, sua voz carregada de suspeita. Catarina olhou para ele com olhos que de repente pareciam muito mais velhos do que seus 50 e poucos anos. Algo que eu tenho preparado desde o dia em que conheci suas filhas, Sr. Andrade. Uma mistura de plantas raras, abençoada sob 7 luas cheias e infundida com intenções mais fortes do que seu ceticismo. Sofia se sentou na cama, seu rosto virado para Catarina com esperança desesperada. Isso vai nos ajudar a ver, Catarina. Ela sussurrou. Nós finalmente veremos o rosto do nosso pai. A mão de Helena encontrou a da irmã,
seus dedos se entrelaçando como faziam desde a infância. Catarina foi gentil, mas firme, enquanto ela respondia: isto não é magia da forma como você pode pensar, meninas. É algo muito mais antigo e mais poderoso. É a maneira do universo de corrigir um erro ancestral. Ricardo deu um passo à frente, seus instintos protetores se acendendo. Eu não vou deixar você fazer experiências com minhas filhas com algum remédio popular. Mas a voz de Sofia cortou suas objeções como uma lâmina. Por favor, papai. Nós vivemos na escuridão por 16 anos. Se houver até mesmo uma chance. Helena assentiu vigorosamente, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Nós tentamos todo o resto. Cada médico, cada tratamento, cada esperança foi esmagada. O que nós temos a perder? Catarina se levantou lentamente, o frasco parecendo pulsar com luz quente na atmosfera elétrica da tempestade. Senhor Andrade, o que eu estou prestes a lhe dizer vai desafiar tudo o que o senhor acredita sobre medicina, sobre ciência, sobre a própria natureza da realidade em si. Ela se moveu para a janela, sua silhueta nítida contra o relâmpago. Suas filhas não nasceram cegas devido à genética. Elas foram amaldiçoadas, Senhor Andrade. Amaldiçoadas por alguém que queria garantir que sua linhagem familiar nunca mais veria a verdade sobre quem o senhor realmente é. Ricardo sentiu o sangue sumir de seu rosto enquanto memórias que ele havia enterrado profundamente começavam a vir à tona. A instalação de pesquisa em Manaus, Amazonas, o xamã indígena cuja aldeia ele havia destruído para construir sua primeira fábrica farmacêutica, as últimas palavras da velha mulher ecoando em idiomas que ele não entendia. A verdade atingiu Ricardo como um golpe físico, e ele afundou na cadeira mais próxima enquanto Catarina continuava. Aquele xamã lançou uma maldição sobre sua linhagem, Senhor Andrade. Suas filhas nasceram cegas não como punição por seus pecados, mas como proteção dos horrores que o Senhor desencadeou sobre o mundo. O frasco na mão de Catarina agora brilhava mais forte, lançando sombras dançantes nas paredes. Eu sou a neta dela, enviada para completar o que ela começou. Mas eu assisti suas filhas nestes últimos meses, vi seus corações puros, sua bondade, apesar de sua escuridão. Elas não merecem pagar por seus crimes. Sofia e Helena ficaram paralisadas, seu mundo mudando em seu eixo enquanto elas processavam as palavras de Catarina. Papai. A voz de Sofia era apenas um sussurro. O que o senhor fez? Ricardo enterrou o rosto nas mãos, o peso de décadas de culpa enterrada o esmagando. Eu construí meu império sobre sangue, meninas. Destruí aldeias, envenenei rios, matei qualquer um que se colocou no meu caminho. Eu disse a mim mesmo que os fins justificavam os meios, que o avanço médico exigia sacrifício, que o progresso exigia escolhas difíceis. Sua voz se quebrou. Eu disse a mim mesmo que era por vocês. Catarina se aproximou das gêmeas, o frasco quente em suas palmas. Mas aqui está o que seu pai não sabe: a maldição pode ser quebrada. A neta do xamã tem o poder de restaurar sua visão, mas apenas se ele confessar seus crimes e reparar cada vida que ele destruiu. Um relâmpago explodiu sobre a cabeça enquanto Catarina destampava o frasco, liberando uma fragrância que parecia conter todas as flores que já haviam florescido. A escolha é sua, Senhor Andrade. Confesse seus pecados ao mundo, entregue seu império para ajudar aqueles que o Senhor prejudicou, e suas filhas verão. Continue a se esconder atrás de sua riqueza e poder, e elas permanecerão na escuridão para sempre. Sofia estendeu a mão às cegas, encontrando a mão de seu pai. Papai, por favor. Nós não precisamos do seu dinheiro ou do seu império. Nós só queremos ver seu rosto, ver o mundo, viver. Helena acrescentou sua voz ao apelo da irmã: nós o amaremos independentemente do que o senhor fez, mas por favor, nos dê esta chance. Ricardo olhou para Catarina, a vendo claramente pela primeira vez. Não apenas uma empregada, mas um anjo da guarda enviado para oferecer uma redenção que ele não merecia. Se eu confessar, se eu desistir de tudo, elas realmente verão. Catarina assentiu solenemente. Elas verão tudo, Senhor Andrade. A beleza do nascer do sol, as cores das folhas de outono, seu rosto quando o Senhor sorri com alegria genuína em vez de um charme calculado. Elas verão o mundo como ele realmente é, tanto sua escuridão quanto sua luz. Lágrimas escorreram pelo rosto de Ricardo enquanto ele tomava sua decisão. Então eu confesso. Eu confesso a tudo. Cada aldeia queimada, cada vida perdida, cada crime cometido em nome do progresso e do lucro.
Eu entrego tudo por causa da visão das minhas filhas. Catarina sorriu e segurou o frasco nos lábios de Sofia. Beba, criança, e veja a verdade de todas as coisas. Sofia bebeu profundamente, o líquido com gosto de luz do sol e esperança, e imediatamente seus olhos começaram a mudar. A brancura nublada que havia obscurecido sua visão desde o nascimento começou a clarear como a névoa da manhã, revelando o íris do mais profundo azul. Ela piscou uma, duas vezes, e então ofegou quando as cores explodiram em sua consciência pela primeira vez. Helena! Ela gritou, vendo o rosto de sua irmã gêmea, idêntico ao dela, mas unicamente lindo. Helena bebeu em seguida, sua transformação igualmente milagrosa, e as irmãs passaram minutos preciosos simplesmente se encarando, memorizando características que elas só conheciam através do toque. Então elas se viraram para seu pai, o vendo claramente pela primeira vez. Não o bilionário poderoso que o mundo conhecia, mas um homem quebrado que havia sacrificado tudo por causa delas. Catarina pegou seus materiais de limpeza em silêncio, sua missão completa, mas Sofia segurou sua mão. Obrigada, ela sussurrou, vendo os olhos bondosos que as guiaram através da escuridão. Nós a veremos novamente. Catarina sorriu, e por um momento, seu rosto pareceu cintilar com a mesma luz etérea do frasco. Toda vez que vocês escolherem ver o bem no mundo, apesar de sua escuridão, vocês me verão. Enquanto ela entrava no elevador, Ricardo gritou: o que acontece agora? As últimas palavras de Catarina ecoaram enquanto as portas se fechavam. Agora, Sr. Andrade, o senhor também aprende a ver. Os corredores estéreis da Andrade Pharmaceuticals testemunharam muitos segredos sombrios, mas nenhum mais sombrio do que o que Ricardo carregava em seu coração enquanto ele passava por retratos de curandeiros indígenas que sua empresa havia estudado ao longo dos anos. 20 anos atrás, em uma remota aldeia na Chapada Diamantina, Bahia, ele fez uma descoberta que mudaria tudo. Uma planta rara com propriedades de cura extraordinárias que os xamãs locais guardavam há séculos. Essas pessoas estão sentadas em uma mina de ouro, ele havia dito à sua equipe de pesquisa, seus olhos brilhando com a promessa de bilhões em patentes farmacêuticas. A anciã da aldeia, uma mulher chamada Imaculada, se recusou a compartilhar seu conhecimento sagrado com estranhos, avisando que suas plantas eram protegidas por espíritos e destinadas apenas ao seu próprio povo. Ricardo riu de suas superstições, mas sua risada morreu quando ela falou em perfeito português. Sua ganância cegará sua linhagem, Sr. Andrade. Seus filhos pagarão por seus pecados com a visão deles. Suas palavras pareceram as ameaças desesperadas de uma mulher primitiva enfrentando a marcha inevitável do progresso. Ricardo prosseguiu com seus planos, bulldozing as áreas sagradas e forçando os moradores a saírem de sua casa ancestral. Quando Imaculada morreu durante o reassentamento forçado, sua neta gritou maldições no antigo idioma tupi que deixaram até mesmo sua equipe de segurança endurecida desconfortável. Ricardo desconsiderou o incidente como dano colateral necessário na busca por avanço médico, mas quando sua esposa deu à luz filhas gêmeas 2 anos depois, ambas nascendo completamente cegas, apesar de não haver predisposição genética, as palavras da velha mulher começaram a assombrá-lo. É apenas uma coincidência, ele disse a si mesmo repetidamente, despejando milhões em pesquisa para encontrar uma cura para a condição de suas filhas. Cada especialista que ele consultou lhe deu o mesmo veredicto. A cegueira das meninas era completa e inexplicável, sem dano físico em seus olhos ou nervos ópticos que pudessem explicar sua condição. A doutora Helena Lima, a oftalmologista pediátrica mais renomada do Brasil, ficou particularmente perplexa. Sr. Andrade, eu nunca vi nada parecido com isso, ela admitiu após testes exaustivos. Os olhos dela são estruturalmente perfeitos, seus cérebros mostram atividade normal no córtex visual quando estimulados, mas de alguma forma a conexão simplesmente não está lá. Ela fez uma pausa, sua mente científica lutando com o impossível. É quase como se algo estivesse ativamente bloqueando a capacidade delas de ver, mas isso é medicamente impossível. Ricardo havia financiado alas inteiras de pesquisa, patrocinado simpósios e até estabelecido uma fundação em nome de suas filhas, tudo enquanto secretamente sabia que nenhuma quantidade de dinheiro poderia quebrar o que não era uma condição médica de forma alguma. As gêmeas cresceram em um mundo de escuridão, mas seus outros sentidos se desenvolveram com acuidade sobrenatural. Sofia podia identificar as pessoas pelo som de seu batimento cardíaco, enquanto Helena podia sentir os estados emocionais através de mudanças sutis na temperatura corporal e no cheiro. Elas se moviam pela cobertura de seu pai com a graça de dançarinas, nunca batendo em móveis ou paredes, como se guiadas por uma mão invisível.
Papai, Sofia perguntou em seu 10º aniversário, por que o senhor chora quando pensa que nós não podemos ouvi-lo? A pergunta dela pegou Ricardo desprevenido, e ele percebeu que suas filhas possuíam uma consciência que ia além da compensação sensorial normal. Helena havia acrescentado, nós podemos sentir sua tristeza, papai. Ela tem gosto de metal e soa como um trovão distante. Suas percepções eram muitas vezes estranhamente precisas, levando Ricardo a se perguntar se a cegueira delas havia aberto portas para percepções que pessoas com visão não podiam acessar. Quando elas tinham 12 anos, Helena de repente anunciou durante o jantar, uma mulher está vindo que cheira como nossos sonhos. Sofia assentiu em concordância, acrescentando, ela carrega a luz em suas mãos, mas ela ainda está muito longe. Ricardo havia descartado essas declarações como fantasia infantil, mas com o passar dos anos, ambas as meninas continuaram a falar desta mulher misteriosa com detalhes e certeza crescentes. Na noite anterior à chegada de Catarina Moura na cobertura, as duas gêmeas tiveram o mesmo sonho vívido. Elas acordaram simultaneamente, chamando por seu pai com uma urgência sem precedentes. Papai, ela está aqui. Sofia havia exclamado, seu rosto corado de empolgação. A mulher dos nossos sonhos, ela está na cidade agora. Helena agarrou a mão dele com dedos trêmulos. Ela tem olhos como estrelas, papai, e ela sabe nossos nomes. Ela sabe porque não podemos ver, e ela sabe como consertar isso. Ricardo tentou confortá-las, atribuindo o sonho compartilhado ao fenômeno psicológico da telepatia de gêmeos que seus médicos haviam mencionado, mas algo em suas vozes o deixou profundamente inquieto. Naquela noite, ele ficou em seu escritório, olhando para uma fotografia da Chapada Diamantina, a última foto tirada de Imaculada antes que sua aldeia fosse destruída. No fundo da imagem, mal visível, estava uma jovem mulher com traços impressionantemente familiares, e Ricardo percebeu com pavor crescente que ela tinha uma semelhança estranha com a empregada que o serviço havia descrito ao agendar o encontro do dia seguinte. A coincidência parecia impossível, mas Ricardo havia aprendido há muito tempo que algumas forças no universo não seguiam as regras de probabilidade e lógica. Quando o amanhecer chegou em São Paulo, ele se viu rezando pela primeira vez em décadas, embora se por perdão ou proteção, ele não pudesse dizer. Catarina Moura saiu do elevador com a confiança tranquila de alguém que havia viajado por um caminho muito longo para chegar a este exato momento. Ela se portava como a realeza disfarçada de serva, e seus olhos, aqueles olhos de estrela com os quais as gêmeas haviam sonhado, pareciam ver através da fachada opulenta da cobertura a culpa e o medo que Ricardo havia escondido por 2 décadas. Senhor Andrade, ela disse, sua voz carregando harmônicos que ressoavam em seus ossos, suas filhas estavam me esperando. Não era uma pergunta ou uma saudação, era uma afirmação de fato entregue com a certeza do destino cumprido. Sofia e Helena se levantaram de seus assentos como se puxadas por fios invisíveis, seus rostos se virando para Catarina com expressões de admiração e reconhecimento. Você está aqui, Helena sussurrou, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Você realmente está aqui. Catarina se aproximou delas com a reverência de um peregrino alcançando um santuário sagrado, e quando ela colocou suas mãos em seus rostos, as duas meninas ofegaram como se tocadas por um relâmpago. Minha avó envia seu amor, Catarina disse suavemente, suas palavras fazendo Ricardo cambalear para trás como se fisicamente atingido. Ela quer que vocês saibam que a raiva dela esfriou com os anos, substituída por algo muito mais poderoso do que a vingança. Sofia estendeu a mão para tocar o rosto de Catarina, seus dedos traçando traços que ela de alguma forma já havia memorizado. Você tem os olhos dela, ela disse com uma certeza que desafiava a explicação. E o coração dela. A revelação da verdadeira identidade de Catarina enviou ondas de choque através do mundo cuidadosamente construído de Ricardo, forçando-o a confrontar a realidade de que algumas ações criam consequências que transcendem gerações. Imaculada era minha avó, Catarina confirmou, se acomodando no sofá entre as gêmeas como se ela pertencesse ali. Ela me criou com histórias das áreas sagradas e do homem estrangeiro que as destruiu, mas ela também me criou com histórias de redenção e o poder do amor para curar até mesmo as feridas mais profundas. Ricardo encontrou sua voz, embora ela saísse como pouco mais do que um sussurro, ela amaldiçoou minhas filhas por meus crimes. Como isso é amor? O sorriso de Catarina continha profundidades de sabedoria que pareciam impossíveis para alguém de sua idade. Ela não as amaldiçoou, Sr. Andrade. Ela as protegeu. A sala pareceu se mover ao redor deles enquanto Catarina continuava sua explicação.
suas palavras desvendando as suposições que Ricardo carregou por 16 anos. A cegueira não é um castigo, é um escudo. Minha avó viu o futuro, viu a escuridão que cercaria sua família, os inimigos que o Senhor faria, os perigos que ameaçariam seus filhos. Ela cegou para protegê-las de ver os horrores sobre os quais o império de seu pai foi construído, de se tornarem corrompidas pela riqueza obtida através do sofrimento. Helena agarrou a mão da irmã com força enquanto a compreensão surgia em seus rostos. Nós não estamos quebradas, Sofia disse com uma admiração crescente. Nós estamos protegidas. Catarina assentiu, pegando em sua bolsa o frasco cintilante que parecia conter a luz das estrelas líquida. Mas proteção e cura são dons diferentes, e a hora da cura chegou. A transformação que se seguiu desafiou todas as leis da física e da medicina em que Ricardo já havia acreditado, mas ele a assistiu acontecer com seus próprios olhos. Quando o líquido místico tocou os lábios de suas filhas, a mudança começou imediatamente, não apenas em sua visão, mas em todo o seu ser. Seus olhos se clarearam como janelas sendo limpas, revelando não apenas a capacidade de ver, mas uma profundidade de percepção que ia muito além da visão normal. Sofia piscou e imediatamente começou a chorar, não de tristeza, mas de alegria avassaladora, ao ver o rosto de sua irmã pela primeira vez. Helena, ela suspirou, estendendo a mão para traçar os traços de sua gêmea, você é ainda mais linda do que eu imaginava. Helena bebeu em seguida, sua transformação igualmente milagrosa, e as irmãs passaram minutos preciosos simplesmente se encarando, memorizando características que elas só conheciam através do toque. Então elas se viraram para seu pai, o vendo claramente pela primeira vez. Não o bilionário poderoso que o mundo conhecia, mas um homem quebrado que havia sacrificado tudo por causa delas. Catarina pegou seus materiais de limpeza em silêncio, sua missão completa, mas Sofia segurou sua mão. Obrigada, ela sussurrou, vendo os olhos bondosos que as guiaram através da escuridão. Nós a veremos novamente. Catarina sorriu, e por um momento, seu rosto pareceu cintilar com a mesma luz etérea do frasco. Toda vez que vocês escolherem ver o bem no mundo, apesar de sua escuridão, vocês me verão. Enquanto ela entrava no elevador, Ricardo gritou, o que acontece agora? As últimas palavras de Catarina ecoaram enquanto as portas se fechavam. Agora, Sr. Andrade, o senhor também aprende a ver. A sala de reuniões da Andrade Pharmaceuticals vibrava com uma energia nervosa enquanto Ricardo enfrentava sua equipe executiva pelo que ele sabia que seria a última vez como CEO. Ao redor da mesa de mogno polido, sentavam-se 12 das mentes de negócios mais implacáveis da indústria farmacêutica, homens e mulheres que o ajudaram a construir um império que valia mais de 50 bilhões de reais através de métodos que fariam governos caírem-se totalmente expostos. Senhoras e senhores, Ricardo começou, sua voz firme apesar do tremor em suas mãos, eu convoquei esta reunião de emergência para informá-los de minha demissão imediata e da reestruturação completa de nossas operações. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pela inalação sussurrada da CFO Rebeca, cuja própria fortuna estava ligada diretamente aos empreendimentos mais questionáveis da empresa. O Dr. Júlio, chefe de pesquisa e desenvolvimento, foi o primeiro a encontrar sua voz. Ricardo, do que diabos você está falando? Nós estamos à beira da maior inovação farmacêutica em décadas com os compostos da planta da Chapada Diamantina, Bahia. Você não pode simplesmente... Ricardo o interrompeu com uma mão levantada, e pela primeira vez em 20 anos, seu gesto carregava o peso da autoridade moral, em vez de mero poder corporativo. A pesquisa na Chapada Diamantina acaba hoje, Júlio. Toda ela. Nós estamos devolvendo as patentes às comunidades indígenas, junto com reparações pelo dano que causamos. Rebeca pulou de pé, seu rosto corado de raiva e descrença. A revelação da decisão de Ricardo enviou ondas de choque através da indústria farmacêutica e além, à medida que os veículos de notícias lutavam para entender por que um dos empresários de maior sucesso do mundo desmantelaria voluntariamente seu próprio império. Isso deve ser algum tipo de aquisição hostil, especulou o analista financeiro João Gomes na Bloomberg News, sua voz carregando a perplexidade de alguém assistindo sua compreensão do capitalismo desmoronar. Ninguém simplesmente dá 50 bilhões de reais porque teve uma mudança de coração. Mas a coletiva de imprensa de Ricardo no dia seguinte não deixou dúvidas sobre sua sinceridade ou sua sanidade. De pé diante de uma sala lotada de repórteres, flanqueado por suas filhas que agora podiam ver as câmeras piscando e os rostos curiosos pela primeira vez, Ricardo entregou uma confissão que redefiniria a responsabilidade corporativa para gerações futuras.
20 anos atrás, eu tomei decisões que destruíram comunidades e custaram vidas na busca por lucro. Ele começou, sua voz ecoando por todos os cantos da sala e pelas telas de televisão em todo o mundo. Eu disse a mim mesmo que os fins justificavam os meios, que o avanço médico exigia sacrifício, que o progresso exigia escolhas difíceis. Eu estava errado. Sofia e Helena estavam ao lado de seu pai, sua visão recém-restaurada lhes permitindo ver os rostos dos jornalistas enquanto eles processavam a magnitude do que estavam testemunhando. Helena deu um passo à frente em direção ao microfone, sua voz jovem, clara e forte. Minha irmã e eu nascemos cegas por causa das ações de nosso pai, mas nós não o odiamos por isso. Às vezes nós temos que perder tudo para encontrar o que realmente importa. A tempestade midiática que se seguiu à confissão de Ricardo foi diferente de qualquer coisa que o mundo dos negócios já havia visto, com jornalistas se aprofundando no passado da Andrade Pharmaceuticals e descobrindo uma teia de corrupção que se estendia por 6 continentes. A repórter investigativa Sarah Lynn, cuja avó havia sido contemporânea de Imaculada, publicou uma série de artigos detalhando a exploração sistemática do conhecimento indígena que havia construído a moderna indústria farmacêutica. O caso Andrade não é único, Sarah escreveu em seu artigo vencedor do Prêmio Pulitzer, é simplesmente a primeira vez que alguém com este nível de poder esteve disposto a dizer a verdade sobre como esses impérios são realmente construídos. Sua investigação revelou que dezenas de grandes empresas farmacêuticas se envolveram em práticas semelhantes, roubando remédios tradicionais e patenteando-os sem compensação ou consentimento das comunidades que os desenvolveram ao longo de séculos. A confissão de Ricardo havia aberto comportas que ameaçavam afogar a indústria inteira em um tsunami de processos judiciais, investigações regulatórias e indignação pública. Mercados de ações em todo o mundo tremeram, pois os investidores perceberam que as empresas em que eles confiaram seu dinheiro construíram suas fortunas sobre uma base de roubo e exploração. Os lobistas da indústria farmacêutica trabalharam horas extras para distanciar seus clientes do caso isolado da Andrade, mas o dano se espalhava mais rápido do que eles podiam contê-lo. Países que foram vítimas de biopirataria começaram a exigir a devolução de sua propriedade intelectual e compensação por décadas de receita perdida. Ricardo se viu no centro de um movimento global por responsabilidade corporativa que ele nunca teve a intenção de começar, com ativistas dos direitos indígenas e defensores da reforma farmacêutica o aclamando como um herói improvável. O que o Sr. Andrade fez exige uma tremenda coragem, disse Maria Santos, diretora da Coalizão Global de Direitos Indígenas, durante uma coletiva de imprensa em Recife, Pernambuco. Ele mostrou que é possível para aqueles no poder escolherem a justiça acima do lucro, mesmo quando isso lhes custa tudo. Mas nem todos viram a transformação de Ricardo em termos tão positivos. Ex-colegas o denunciaram como um traidor do próprio capitalismo, enquanto concorrentes se apressavam para adquirir os ativos da Andrade Pharmaceuticals a preços de liquidação antes que suas prometidas reformas pudessem entrar em vigor. Ameaças de morte chegavam diariamente à sua cobertura, forçando Ricardo a contratar segurança privada para sua família, embora ele insistisse que os guardas fossem escolhidos de comunidades indígenas que sua empresa havia prejudicado. Se eu vou ser protegido, ele disse ao seu coordenador de segurança, deve ser por pessoas que têm mais motivos para me querer morto. A ironia não passou despercebida para ele de que sua segurança agora dependia da misericórdia daqueles que ele passou décadas explorando. Sofia e Helena se adaptaram à sua recém-descoberta celebridade com a graça que só vem de ter experimentado um sofrimento genuíno, usando sua plataforma para falar sobre perdão, redenção e o poder de ver além das aparências. As ramificações legais da confissão de Ricardo criaram um labirinto de litígio internacional que levaria décadas para ser totalmente resolvido, com governos, comunidades e indivíduos apresentando reivindicações contra Andrade Pharmaceuticals e suas subsidiárias. A advogada Janete Oliveira, que havia construído uma carreira defendendo os direitos de propriedade intelectual indígena, se viu coordenando a maior ação coletiva na história corporativa. Nós não estamos apenas buscando compensação financeira, Janete explicou ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, nós estamos tentando estabelecer uma estrutura legal que impeça que este tipo de exploração aconteça novamente. Ricardo cooperou totalmente com cada investigação, fornecendo documentos e testemunhos que implicavam dezenas de outras empresas em esquemas semelhantes. Sua vontade de expor a corrupção de toda a indústria lhe rendeu uma sentença reduzida nos processos criminais que se seguiram, mas mais importante, acelerou reformas globais na lei de patentes farmacêuticas. O Tribunal Internacional de Justiça estabeleceu novos protocolos para o desenvolvimento ético da medicina tradicional, exigindo que as empresas compartilhassem os lucros com as comunidades que forneceram seus materiais-fonte.
Universidades começaram a ministrar cursos obrigatórios sobre bioética e direitos indígenas, enquanto as faculdades de medicina adicionaram práticas de cura tradicionais aos seus currículos, junto com tratamentos convencionais. Os efeitos cascata da confissão de um homem estavam remodelando uma indústria inteira, provando que até mesmo segredos mais sombrios, quando trazidos à luz, poderiam se tornar catalisadores para uma mudança positiva. Catarina Moura assistia a esses desenvolvimentos se desenrolarem de seu jardim em Nova Friburgo, Rio de Janeiro, cuidando das mesmas variedades de plantas de cura que sua avó havia protegido na Chapada Diamantina décadas antes. Repórteres ocasionalmente encontravam um caminho para sua porta, buscando entrevistas sobre seu papel na transformação de Ricardo, mas ela educadamente recusava-se a comentar além de dizer que a cura acontece em seu próprio tempo e à sua própria maneira. As misteriosas circunstâncias em torno da visão restaurada das gêmeas haviam tornado Catarina uma espécie de heroína popular em comunidades indígenas de todo o mundo, embora ela rejeitasse qualquer sugestão de que possuía poderes sobrenaturais. Eu sou apenas uma jardineira, ela diria a qualquer um que perguntasse, seus olhos de estrela brilhando com conhecimento oculto. As plantas sabem como curar, nós apenas temos que ouvi-las. Seu jardim se tornou um local de peregrinação informal para pessoas que buscavam sua própria cura e redenção, e Catarina as acolhia todas com a mesma sabedoria gentil que ela havia mostrado à família Andrade. Ela estabeleceu uma escola em sua propriedade onde curandeiros tradicionais podiam compartilhar seu conhecimento com praticantes médicos modernos, criando pontes entre a sabedoria antiga e a ciência contemporânea. O currículo incluía não apenas medicina herbal e técnicas de cura, mas também lições de ética, responsabilidade e a interconexão de todas as coisas vivas. Alunos vieram de todo o mundo para estudar sob a orientação de Catarina, e muitos saíram para estabelecer programas semelhantes em seus países de origem, espalhando um novo modelo de medicina que honrava tanto a inovação quanto a tradição. A transformação do império de negócios de Ricardo em uma força para o bem, em vez de exploração, criou um novo modelo para a responsabilidade corporativa que outras empresas começaram a emular, às vezes voluntariamente e às vezes sob pressão de ativistas e reguladores. A Fundação Andrade, estabelecida com os ativos da antiga empresa farmacêutica de Ricardo, se tornou uma das maiores apoiadoras dos direitos indígenas e da pesquisa em medicina tradicional do mundo. Sob a liderança conjunta de Sofia e Helena, que haviam herdado a perspicácia de negócios de seu pai, junto com sua visão restaurada, a Fundação financiou projetos que devolveram o conhecimento roubado às suas comunidades de direito e apoiaram o desenvolvimento sustentável que beneficiou as populações locais, em vez de investidores de fora. Nós aprendemos que a verdadeira visão não é apenas sobre ver com nossos olhos, Sofia explicou durante uma palestra TED que obteve mais de 50 milhões de visualizações, é sobre ver as conexões entre todas as coisas vivas e nossa responsabilidade de protegê-las. A perspectiva única das gêmeas, moldada por seus anos de cegueira e sua dramática restauração, lhes deu credibilidade com públicos que teriam desconsiderado a mensagem corporativa tradicional como relações públicas vazias. Elas falaram em universidades, fóruns governamentais e conferências internacionais, compartilhando sua história e defendendo uma abordagem mais ética para os negócios e a medicina. Sua mensagem ressoou particularmente forte com os jovens que já questionavam os valores de seus mais velhos e buscavam alternativas aos padrões destrutivos das gerações anteriores. O foco particular de Helena na cura ambiental levou a pesquisas inovadoras sobre a conexão entre a destruição do ecossistema e a doença humana, enquanto o trabalho de Sofia com comunidades deslocadas ajudou a estabelecer novos padrões internacionais para a responsabilidade corporativa em nações em desenvolvimento. Catarina Moura passou 37 anos se preparando para o momento em que ela entraria na cobertura de Ricardo Andrade, embora a preparação tivesse começado muito antes de seu nascimento nas profecias cuidadosas e no planejamento meticuloso de sua avó. Imaculada não morreu em desespero quando os bulldozers vieram para sua área sagrada, ela morreu com a confiança serena de alguém que havia visto o futuro e sabia que a justiça, embora atrasada, prevaleceria no final. A roda gira devagar, pequena, ela havia sussurrado para sua neta de 5 anos enquanto as máquinas destruíam sua casa ancestral, mas ela sempre gira em direção ao equilíbrio no final. A infância de Catarina foi passada em campos de refugiados e abrigos de caridade, aprendendo idiomas e costumes que lhe permitiriam se mover invisivelmente através do mundo dos destruidores de sua família. Aos 16 anos, ela falava 7 idiomas fluentemente e podia se misturar perfeitamente em qualquer cultura, habilidades que se provariam essenciais para sua eventual infiltração na vida de Ricardo. O espírito de sua avó guiou sua educação através de uma série de mentores e professores que apareceram em momentos cruciais,
cada um adicionando outra camada à sua preparação para o destino que a esperava. Em Harvard, ela estudou bioquímica com professores que não tinham ideia de que sua aluna mais brilhante estava secretamente documentando suas palestras como inteligência para um tipo de missão muito diferente. Em Cambridge, ela obteve diplomas avançados em antropologia e estudos religiosos, imergindo-se no estudo acadêmico das mesmas tradições que sua avó havia vivido e respirado. Sua dissertação sobre práticas de cura no Sudeste Asiático pós-colonial ganhou aclamação internacional e se tornou leitura obrigatória em faculdades de medicina, embora poucos soubessem que sua autora tinha acesso a fontes e conhecimento que nenhum pesquisador puramente acadêmico poderia ter obtido. A rede de aliados que Catarina reuniu ao longo das décadas parecia uma lista de um thriller sobrenatural, incluindo xamãs indígenas, cientistas rebeldes, executivos corporativos reformados e jornalistas denunciantes que todos foram tocados de alguma forma pela exploração da indústria farmacêutica. A doutora Helena Lima, a oftalmologista pediátrica que examinou as gêmeas, foi recrutada depois que sua própria avó morreu de uma doença que poderia ter sido curada por remédios tradicionais que as empresas farmacêuticas patentearam e precificaram fora do alcance de comunidades pobres. Eu passei minha carreira tentando curar crianças, a doutora Helena havia dito a Catarina durante sua reunião clandestina em uma cafeteria de Salvador, Bahia, mas como eu posso curá-las quando o sistema para o qual eu trabalho é o que as está deixando doentes? Sua vontade de fornecer a Catarina registros médicos detalhados e informações privilegiadas sobre a condição das gêmeas se mostrou crucial para o sucesso do plano. O analista financeiro Marcos Ribeiro se juntou à rede depois de descobrir que sua empresa de investimentos estava, sem saber, financiando a destruição das terras ancestrais de sua família na Amazônia. A repórter investigativa Sarah Lynn, apesar de compartilhar um sobrenome com a doutora Helena, era na verdade uma prima distante da doutora Helena, e as histórias de cura tradicional de sua avó haviam inspirado as duas mulheres a usar suas posições profissionais para lutar contra o sistema que havia silenciado seus ancestrais. Cada membro da rede trouxe habilidades e acesso únicos que Catarina teceu juntos em um plano que abrangeu continentes e décadas, todos focados no objetivo singular de fazer Ricardo Andrade prestar contas por seus crimes, enquanto curava as filhas que haviam pago o preço por sua ganância. A infiltração de Catarina no serviço de limpeza que Ricardo usava exigiu 18 meses de planejamento cuidadoso e a cooperação da proprietária do serviço, Maria Santos, cuja família havia sido deslocada por uma das operações da Andrade Pharmaceuticals em Goiás. Eu tenho esperado minha vida inteira por uma chance de fazer aquele bastardo pagar, Maria havia dito quando Catarina se aproximou dela com o plano. Se você realmente puder ajudar aquelas meninas cegas enquanto derruba, você tem meu total apoio. O perfil psicológico que Catarina havia desenvolvido de Ricardo ao longo dos anos revelou um homem atormentado pela culpa, mas orgulhoso e assustado demais para admitir seus erros, preso em um ciclo de acumular riqueza e poder como uma forma de evitar confrontar o dano que ele havia causado. Ela sabia que uma abordagem direta apenas acionaria suas defesas e provavelmente resultaria em sua remoção de sua vida antes que ela pudesse completar sua missão. Em vez disso, ela criou uma persona que lhe permitiria observá-lo e suas filhas de perto, enquanto gradualmente introduzia elementos que os preparariam todos para a eventual revelação e escolha que definiria seus futuros. Os aromas de lavanda e sálvia que Sofia imediatamente notou foram cuidadosamente selecionados para acionar memórias ancestrais que estavam dormentes no subconsciente das gêmeas, enquanto as histórias que Catarina lhes contava eram codificadas com informações que os ajudariam a entender e aceitar a verdade quando ela fosse finalmente revelada. Cada interação foi coreografada para construir confiança e conexão emocional, enquanto plantava sementes de consciência que floresceriam precisamente no momento certo. O frasco místico que Catarina havia carregado continha ingredientes reunidos de 6 continentes ao longo de 15 anos, cada componente abençoado por curandeiros tradicionais que concordaram em contribuir com seu poder para a restauração da visão e da justiça. A água havia sido coletada de nascentes sagradas no Himalaia durante a lua cheia, misturada com essência de flores que floresciam apenas nas ruínas de templos antigos e carregada com as orações de centenas de xamãs indígenas que perderam seus próprios locais sagrados para a exploração corporativa. Isto não é magia, Catarina havia explicado à sua rede de aliados durante a reunião de planejamento final, é a essência concentrada da cura comunitária, o poder que vem quando as pessoas unem suas intenções para a justiça e a restauração. Os membros de mentalidade científica da rede lutaram para entender como tal mistura poderia possivelmente restaurar a visão de crianças cegas de nascimento, mas a avó de Catarina a havia ensinado que a ciência ocidental era apenas uma maneira de entender a realidade,
e que algumas curas exigiam abordagens que transcendiam as limitações do pensamento materialista. A doutora Helena havia fornecido uma cobertura médica para o milagre, preparando documentação falsa que sugeriria que a visão das gêmeas havia sido restaurada através de uma terapia genética experimental que a Andrade Farmacêutica os vinha secretamente desenvolvendo, dando a Ricardo uma história de cobertura que protegeria a verdadeira identidade de Catarina se ele escolhesse buscar explicações racionais para o impossível. A beleza do plano era que ele oferecia a Ricardo múltiplas maneiras de entender o que havia acontecido, desde a intervenção sobrenatural até a ciência de ponta, permitindo-lhe escolher a explicação que sua visão de mundo podia aceitar, enquanto ainda exigia que ele confrontasse a escolha moral no cerne da situação. O momento da revelação na cobertura havia sido ensaiado na mente de Catarina milhares de vezes, mas a experiência real de enfrentar Ricardo enquanto suas filhas bebiam a poção de cura superou até mesmo as vívidas profecias de sua avó sobre como os eventos se desenrolariam. Ver os olhos de Sofia e Helena se clarearem pela primeira vez, assistir seus rostos se iluminarem ao verem seu pai e uma outra, sentir os anos de preparação e sacrifício se cristalizarem neste único momento perfeito de cura e justiça. Catarina entendeu pela primeira vez porque sua avó estava disposta a morrer por esta causa. Suas filhas não estão apenas curadas, ela havia dito a Ricardo enquanto as gêmeas se maravilhavam com sua visão restaurada, elas estão despertas para seu verdadeiro propósito neste mundo. A visão sobrenatural que as gêmeas agora possuíam lhes permitia ver além do reino físico para as dimensões emocionais e espirituais que a maioria dos humanos só podia sentir subconscientemente, e Catarina sabia que este dom as tornaria forças poderosas para a cura em um mundo que precisava desesperadamente de sua perspectiva única. Enquanto ela se preparava para deixar a cobertura pela última vez em seu papel de empregada, Catarina sentiu o espírito de sua avó se acomodar em um descanso pacífico, sabendo que o círculo de justiça e redenção finalmente havia sido completado. A rede de aliados que a apoiou em sua missão agora mudaria seu foco para proteger e guiar a família Andrade enquanto eles navegavam pelos desafios que viriam com a confissão pública de Ricardo e o surgimento das gêmeas como defensoras de um novo tipo de responsabilidade corporativa. Catarina mesma retornaria a seu jardim e sua escola, treinando a próxima geração de curandeiros que levariam adiante o trabalho de unir a sabedoria antiga e a medicina moderna, mas sua conexão com Sofia e Helena perduraria enquanto elas continuassem a usar seus dons a serviço da justiça e da cura. O epílogo da história de Catarina se desenrolou não em confrontos dramáticos ou demonstrações sobrenaturais, mas na satisfação tranquila de ver as sementes que ela havia plantado crescerem em uma floresta de mudança positiva que se espalhou pelo mundo. 5 anos após a cura das gêmeas, Catarina recebia atualizações regulares de sua rede sobre o trabalho da Fundação Andrade e os efeitos cascata que a confissão de Ricardo havia criado em toda a indústria farmacêutica e além. Universidades agora ofereciam diplomas em desenvolvimento farmacêutico ético, com os próprios escritos de Catarina servindo como textos fundamentais para alunos que entrariam na indústria com valores muito diferentes de seus predecessores. O Tribunal Penal Internacional havia estabelecido novas categorias de crimes contra comunidades indígenas, com o caso Andrade servindo como precedente para processar líderes corporativos que se envolviam em roubo cultural e destruição ambiental. Mais importante, uma nova geração de curandeiros estava surgindo da escola de Catarina e de instituições semelhantes em todo o mundo, pessoas que entendiam que a verdadeira cura exigia abordar não apenas os sintomas físicos, mas as causas sociais, ambientais e espirituais da doença. Sofia e Helena visitavam o jardim de Catarina todo verão, sua visão sobrenatural lhes permitindo ver a rede de energia e intenção que conectava todas as plantas de cura em sua coleção, e cada visita aprofundava sua compreensão de seus próprios dons e responsabilidades. Nós vemos o mundo de forma diferente por causa do que você fez por nós, Helena havia dito a Catarina durante a visita mais recente delas, mas mais importante, nós nos vemos de forma diferente, não como vítimas dos crimes de nosso pai, mas como curadoras que podem ajudar outros a encontrar seu caminho da escuridão para a luz. A resposta de Catarina havia sido caracteristicamente humilde. Vocês sempre foram curadoras, queridas. Eu simplesmente as ajudei a se lembrarem de quem vocês realmente são. A luz da manhã que entrava pelas janelas da cobertura parecia diferente agora, carregando consigo não apenas fótons e calor, mas a promessa de redenção que Ricardo nunca ousou esperar durante seus anos mais sombrios de culpa e aversão a si mesmo. Sofia e Helena estavam sentadas à sua frente na mesa de café da manhã, sua visão recém-restaurada lhes permitindo ver não apenas sua forma física, mas a gradual transformação de sua essência espiritual da escuridão para a luz. Papai, Helena disse suavemente, sua visão sobrenatural revelando os fios dourados de amor que conectavam seus corações, apesar dos anos de separação causados por seus crimes.
Nós queremos que o Senhor saiba que nós o perdoamos por tudo, não porque o que o Senhor fez não foi terrível, mas porque nós podemos ver quem o Senhor realmente é por baixo de toda essa culpa e dor. Ricardo sentiu as lágrimas se acumularem em seus olhos, sua voz mal sendo um sussurro enquanto ele respondia: como vocês podem me perdoar quando eu destruí tantas vidas? Quando a própria cegueira de vocês foi o preço da minha ganância? Sofia estendeu a mão sobre a mesa para segurar a dele, seu toque enviando faíscas visíveis de energia de cura entre eles que apenas ela e Helena podiam perceber. Porque o amor é mais forte que a culpa, papai, e a cura é mais forte que o dano. O que o Senhor fez no passado não define quem o Senhor escolhe ser hoje. A conversa marcou o início de um processo de cura que transformaria não apenas seus relacionamentos familiares, mas a compreensão inteira de Ricardo sobre o que significava ser humano em um mundo onde as ações de todos afetavam todos os outros. A capacidade das gêmeas de ver as dimensões espirituais do perdão lhes permitiu guiar seu pai através do complexo processo de liberar a culpa, enquanto aceitavam a responsabilidade, mostrando-lhe que a verdadeira redenção exigia não apenas confissão, mas um compromisso ativo em reparar os erros do passado. O trabalho prático de redenção começou imediatamente, pois Ricardo se lançou à monumental tarefa de desfazer décadas de dano com a mesma intensidade que ele havia uma vez dedicado a construir seu império farmacêutico. Trabalhando 18 horas por dia com equipes de advogados, ativistas e representantes da comunidade, ele desenvolveu planos de restituição abrangentes para cada aldeia, tribo e ecossistema que a Andrade Farmacêutica os havia prejudicado durante sua expansão por 6 continentes. Isto não é apenas sobre escrever cheques, Ricardo explicou ao conselho de diretores que ele havia montado para supervisionar a transformação da empresa, sua voz carregando a autoridade de alguém que finalmente encontrou seu verdadeiro propósito na vida. Nós precisamos devolver não apenas os lucros que roubamos, mas o conhecimento, a terra, a dignidade e o futuro que tiramos dessas comunidades. A doutora Ana Luísa, uma médica e curandeira tradicional que concordou em servir no conselho, apesar das razões históricas de seu povo para desconfiar de executivos corporativos, desafiou Ricardo a ir além da restituição financeira para abordar as feridas espirituais mais profundas que sua empresa havia infligido. O dinheiro pode reconstruir casas e fundar escolas, ela disse durante a primeira reunião do conselho, seus olhos escuros segurando séculos de sabedoria indígena, mas como você cura o trauma de ter seu conhecimento sagrado roubado e comercializado? Como você restaura a conexão entre as pessoas e a terra que as empresas farmacêuticas cortaram quando transformaram a medicina em uma mercadoria? A resposta de Ricardo revelou a profundidade de sua transformação. Nós ouvimos a senhora e seu povo, doutora Ana. Nós seguimos sua orientação, apoiamos sua liderança e gastamos o tempo e os recursos que forem necessários para curar feridas que nós nem mesmo entendemos totalmente ainda. O estabelecimento da Fundação Verdade e Reconciliação, financiada inteiramente pela liquidação dos ativos pessoais de Ricardo, criou um modelo sem precedentes para a responsabilidade corporativa que ia muito além dos acordos legais tradicionais para abordar as dimensões psicológicas e espirituais do dano institucional. Helena, cuja visão sobrenatural lhe permitia ver os padrões energéticos de trauma e cura, trabalhou de perto com anciãos indígenas e curandeiros tradicionais para desenvolver abordagens terapêuticas que pudessem abordar feridas coletivas que abrangiam múltiplas gerações. Nós não estamos apenas tratando pessoas individuais, Helena explicou durante uma conferência da fundação que reuniu curandeiros de todo o mundo. Nós estamos curando comunidades inteiras, ecossistemas inteiros, modos de vida inteiros que foram quase destruídos pela ganância corporativa. O papel de Sofia na fundação se concentrou em documentar e preservar sistemas de conhecimento tradicionais que as empresas farmacêuticas haviam visado para apropriação, criando arquivos digitais e programas educacionais que garantiriam que essa sabedoria pudesse ser passada para as futuras gerações sem medo de exploração. A perspectiva única das gêmeas, moldada por sua experiência tanto de cegueira quanto de visão sobrenatural, lhes deu credibilidade com as comunidades indígenas que de outra forma poderiam ter desconsiderado seus esforços como outra forma de colonização cultural. Sua juventude, seu respeito genuíno por modos tradicionais de saber e o compromisso completo de seu pai em fazer reparos criaram pontes entre culturas que foram separadas por séculos de exploração e desconfiança. A resposta internacional ao trabalho da Fundação Verdade e Reconciliação demonstrou que a transformação de Ricardo havia catalisado um despertar global para a necessidade de novos modelos de responsabilidade corporativa e proteção dos direitos indígenas.
A União Europeia aprovou legislação que exigia que todas as empresas farmacêuticas que operavam dentro de suas fronteiras fornecessem documentação detalhada das fontes de seus produtos baseados em medicina tradicional e compartilhassem os lucros de forma equitativa com as comunidades de origem. A União Africana estabeleceu requisitos semelhantes, enquanto simultaneamente criava estruturas legais que permitiam que os curandeiros tradicionais patenteassem e protegessem seus próprios sistemas de conhecimento de exploração comercial não autorizada. Universidades em toda a América do Norte começaram a oferecer programas de graduação conjuntos que combinavam um treinamento médico convencional com práticas de cura tradicionais, criando uma nova geração de médicos que entendiam a medicina como ciência e prática sagrada. Os efeitos cascata da Confissão de Ricardo e do trabalho da Fundação alcançaram salas de reuniões e salas de aula, câmaras legislativas e laboratórios de pesquisa, em todos os lugares onde as pessoas estavam começando a reconhecer as conexões entre a responsabilidade corporativa, a justiça social e a cura ambiental. Catarina Moura, assistindo a esses desenvolvimentos de seu santuário no jardim, viu neles o cumprimento das profecias de sua avó e a justificação de décadas de planejamento paciente e preparação espiritual. O aspecto mais profundo da jornada de redenção de Ricardo foi sua crescente compreensão de que a verdadeira cura exigia não apenas reparar os erros do passado, mas se comprometer com uma maneira completamente diferente de se relacionar com o mundo e seus habitantes mais vulneráveis. Sob a orientação de professores indígenas e com o apoio das percepções sobrenaturais de suas filhas, Ricardo começou a experimentar a realidade como uma teia de relacionamentos interconectados, em vez de uma coleção de recursos a serem explorados para lucro. Eu passei 40 anos vendo o mundo como uma máquina que eu podia manipular para meu próprio benefício. Ele refletiu durante uma cerimônia com anciãos indígenas na região do Alto Xingu, em Mato Grosso, onde ele viajou para pessoalmente se desculpar pela destruição de seus locais sagrados. Mas agora eu estou aprendendo a vê-lo como um ser vivo do qual eu sou apenas uma pequena parte, com responsabilidades para com cada outra parte do todo. Sua transformação de predador corporativo para curador ambiental não foi sem seus desafios, pois ex-colegas e concorrentes viam sua conversão com suspeita, enquanto alguns ativistas permaneciam céticos em relação a seus motivos, apesar de seus sacrifícios dramáticos. A visão sobrenatural da gêmea se mostrou inestimável durante esses períodos difíceis, pois elas podiam ver a autêntica transformação espiritual ocorrendo no campo de energia de seu pai e ajudá-lo a permanecer focado em seu trabalho de cura, em vez de ficar na defensiva sobre críticas de aqueles que não podiam perceber suas mudanças internas. A capacidade de Sofia e Helena de perceber as implicações futuras das ações presentes também ajudou a guiar as decisões estratégicas da Fundação, permitindo-lhes investir recursos em iniciativas que teriam um maior impacto a longo prazo na cura das feridas entre as comunidades indígenas e a economia global. O legado da redenção de Ricardo começou a se manifestar de maneiras que se estenderam muito além das comunidades e indivíduos específicos que a Andrade Farmacêutica os havia diretamente prejudicado, criando novas possibilidades para relacionamentos econômicos baseados na cooperação, em vez de exploração. O sucesso dos acordos de compartilhamento de lucros que a Fundação negociou com as comunidades indígenas inspirou outras indústrias a adotarem modelos semelhantes, levando ao surgimento do que os economistas começaram a chamar de economia regenerativa, um sistema que priorizava a cura e a restauração, em vez da extração e do consumo. As escolas de negócios incorporaram o estudo de caso Andrade em seus currículos principais, usando a jornada de Ricardo de criminoso corporativo a curador social como um modelo para ensinar os alunos sobre os custos de longo prazo de práticas de negócios antiéticas e o poder transformador da responsabilização autêntica. A própria indústria farmacêutica começou a evoluir, com várias grandes empresas adotando voluntariamente os padrões de transparência e compartilhamento de lucros que a Fundação havia sido pioneira, reconhecendo que o sucesso sustentável exigia uma parceria genuína com as comunidades cujo conhecimento eles buscavam comercializar. Mais significativamente, a história de Ricardo inspirou uma nova geração de líderes de negócios que viam seus papéis não como maximizar a riqueza dos acionistas, mas como administrar recursos para o benefício de todos os interessados, incluindo as futuras gerações e os sistemas naturais dos quais toda a atividade econômica finalmente dependia. Sofia e Helena, agora reconhecidas como líderes no campo emergente da prática de negócios consciente, continuaram a usar sua visão sobrenatural para guiar empresas e organizações em direção a operações mais éticas e sustentáveis, provando que a cura que seu pai havia iniciado continuaria muito tempo depois que sua própria jornada estivesse completa. O homem que uma vez encarnou os piores excessos do capitalismo global se tornou o catalisador improvável para sua evolução em direção à justiça, sustentabilidade e respeito pela sabedoria de todos os povos da Terra.